Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses homens que estão aqui falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos curvamos diante da palavra e da pessoa do Senhor. Rogamos a tua misericórdia. Nós carecemos da iluminação do teu Espírito para sermos guiados conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude nessa manhã, Senhor. Fortaleça-nos, nos dê a tua graça para que possamos honrar o Senhor diante da tua palavra. Seja misericordioso conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor para a tua própria glória, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Glória a Deus. Podemos ler mais um texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nos diz: assim temos ainda mais segura a palavra profética,
E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Esse termo, a palavra profética. Muito singular todos esses versículos, essas passagens que lemos, relacionado ao ministério de Pedro. Nós já comentamos um pouco sobre João Batista e aquele termo sabemos, o discernimento de João, e como ele pôde ajudar o povo de Deus na sua época, no final do primeiro século, diante dos grandes desafios que se encontravam ali. E hoje nós vamos falar um pouco do discernimento de Pedro e a palavra profética, algumas coisas que, pela misericórdia e graça do Senhor, rogamos que Ele possa fazer saltar e se tornar luz para nós. Pedro usa esse termo palavra profética. Ela também aparece em Romanos 16, lá no começo, quando Paulo vai dizer... Vamos ler esse versículo em Romanos 16, apenas para a gente contextualizar, e depois nós voltamos aos textos que acabamos de ler. Romanos, capítulo 16. Perdão, deixa eu abrir aqui. Romanos 16, versículo 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Olhe o discernimento de Paulo, esse versículo 25. Em primeiro lugar, ele fala o meu evangelho, que era a revelação que Paulo teve do evangelho. Em segundo lugar, a pregação de Jesus Cristo, quer dizer que o evangelho de Paulo era a continuidade do evangelho de Jesus Cristo, era a pregação das palavras de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, que a pregação de Jesus Cristo e o evangelho de Paulo era de acordo com a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então você tem esse mistério de Deus desde a eternidade, que Jesus Cristo veio trazer, conforme o seu evangelho, e Paulo recebeu revelação desse mistério, desse evangelho, e agora ele fala o termo o meu evangelho, ou a pregação do evangelho segundo Paulo. E no 26, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Temos 4 coisas aqui tão preciosas. As escrituras proféticas do Antigo Testamento, referentes a Cristo, ali estavam incutidos nela, desenhados nela, embutidos nela, a pessoa, a obra e as palavras de Jesus Cristo, o Evangelho. E dali vem o ministério de Paulo. Mas tudo isso era de acordo com o mistério que estava oculto desde os tempos eternos. Então você tem um mistério eterno, desde a eternidade, em relação a Cristo e sua obra. Tudo isso foi
falado na palavra dos profetas, até que Jesus veio e deu sentido e se cumpriram todas essas palavras da profecia na pessoa, obra e palavras de Jesus Cristo. E agora Paulo viu isso por revelação e ele passa a pregar o que ele chama de meu evangelho. Mas ele usa esse termo palavras proféticas, ou as escrituras proféticas. Então, embora o Antigo Testamento e também o Novo estão cheios de profecias, algumas delas se cumpriram no seu tempo, outras se cumpriram em tempo posterior, algumas tinham uma aplicação para o tempo presente e outras um segundo tempo, ou às vezes mais de um tempo por tempo futuro. E agora voltando a Pedro, Pedro usa esse termo palavra profética. Vocês fazem muito bem em atentar à palavra profética, porque ela é como uma luz que clareia no meio da escuridão. O Novo Testamento apresenta alguns adjetivos em relação à palavra de Deus. Aos Colossenses, Paulo fala da palavra da verdade. E ele está se referindo a toda a verdade revelada, o Logos, o pensamento de Deus nas Escrituras. Ele usa esse termo palavra da verdade. Mas aos Filipenses ele vai falar da palavra da vida. Quando ele está falando da palavra da verdade aos Colossenses, ele está mostrando a necessidade de estarmos bem firmados na fé, na doutrina, no conhecimento bíblico da verdade, para refutar aqueles que estão do lado de fora combatendo a fé dos cristãos. Tantas ideologias, tantas coisas vêm nos assaltar. Mas aos Filipenses ele fala que temos que reter a palavra da vida. E ele vai relacionar a palavra da vida com o trono do Senhor, ou a volta do Senhor, onde nós seremos recompensados de acordo não com o que apenas conhecemos da palavra da verdade, mas também o quanto dessa verdade se tornou vida para nós e se tornou a nossa experiência e o nosso serviço cristão. Então aí já temos a palavra da verdade, a palavra da vida, mas também aos Colossenses ele fala: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. É a mesma palavra de Deus, mas nós encontramos essas faces da palavra de Deus, assim como no Apocalipse 4 temos 4 querubins, cada um com sua face, cara de águia, cara de boi, cara de leão. Nós encontramos essas faces ali no livro do Apocalipse, capítulo 4, e cara de águia. Nós vamos encontrar os 4 evangelhos mostrando essa diversidade da pessoa e o ministério do nosso Senhor, mas na palavra de Deus também encontramos diversidade ou faces da palavra de Deus. Paulo ainda ressalta em Romanos 10 a palavra da fé. Então nós temos a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra de Cristo e a palavra da fé. E agora Pedro está falando da palavra profética. E faltaria tempo para a gente relacionar essas coisas. Mas a palavra da fé ele relaciona com a pregação do Evangelho. A palavra está perto de ti, perto da sua boca, perto do seu coração, ou no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então aqueles que creem, que compreendem e creem no coração, eles serão salvos. Está falando da pregação do Evangelho, que embora tenhamos a palavra da verdade entre nós, quando nós somos ensinados nas verdades centrais da fé, nós precisamos ter a palavra da fé também para prosseguir adiante e não ficar apenas ouvindo. Tudo isso precisa se tornar a palavra da vida. Quando Pedro estava preso com João, o anjo o soltou e falou: vão ao templo e anunciar as palavras desta vida. É uma palavra presente, é um rema, é uma revelação que traz vida, poder e dá graça para a gente avançar. Mas Pedro está usando esse termo, a palavra profética, como nós acabamos de ler, que ela traz luz num tempo de escuridão. Ou seja, quando existe um tempo de declínio espiritual, quando as coisas não são vistas com clareza, e mesmo que venhamos a conhecer a palavra da verdade, estejamos firmados nela, nós precisamos de sabedoria e luz para saber como prosseguir. E Pedro está falando aos seus ouvintes: você não pode andar no escuro, apesar de você ter a sua casa toda arrumada, tudo em ordem, tudo bonitinho,
Mas quando as trevas são intensas, você precisa de uma lamparina ou de luz. E é isso que a palavra profética representa. Que ela faz saltar das escrituras sagradas o cumprimento dessas profecias para o tempo que estejamos vivendo. Embora Pedro fosse um pescador, se tornou um homem cheio do Espírito Santo, com o ministério da palavra, e ele tinha a palavra profética em si. E que coisa maravilhosa, né? O salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lembra quando você está dirigindo, você tem farol alto e farol baixo? O farol alto faz você ver lá na frente, e o farol baixo te ajuda a dar, vamos dizer, os passos bem próximos de você. Tem coisa que nós enxergamos bem perto de nós, no nosso dia a dia, no nosso contexto, na nossa assembleia local, mas precisamos de um farol alto para nos mostrar de onde viemos e agora para onde nós estamos indo, mais adiante. Porque pode ser que venhamos enfrentar um tempo tão obscuro, de tantas contradições, tantas oposições, como disse Paulo, vai alta noite, aquele tempo de apostasia, e nós precisamos de discernimento do Senhor para saber como prosseguir. E Pedro usa esse termo, a palavra profética. Voltando ao livro de Atos, que nós lemos agora há pouco, como introdução, o capítulo 2. Então Pedro, diante daquele evento do derramamento do Espírito Santo, e ali tem judeus vindo de todas as nações, de todos os lugares, vieram línguas como de fogo repartidas entre eles, eles falavam as línguas de maneira que os seus conterrâneos poderiam compreender, e eles ficaram extasiados, atônitos, confusos. Como pode acontecer essas coisas? São homens simples. E alguns zombavam. Não, esses homens estão só embriagados. Era um evento único, extraordinário. Então Pedro, capítulo 2, versículo 14, se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer, ou saibam destas coisas. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Em outras palavras, Pedro está interpretando um evento extraordinário e ele fez uma leitura pelo espírito da profecia, o espírito da palavra profética. Ele agora está interpretando. Isso aqui que está acontecendo é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel tantos séculos no passado, que todos vocês conhecem essa palavra. Ou seja, a profecia foi inspirada lá atrás, no Velho Testamento, mas agora chegou um tempo desse cumprimento. Então aquilo é uma palavra profética. E o ministério do profeta, nesse contexto, é fazer uma leitura dos eventos contemporâneos, na sua época, no seu tempo, de acordo com a palavra profética que foi profetizado, e dar sentido a essas palavras. Muitas das profecias para o tempo futuro, elas vinham se cumprindo de tempo em tempo, era algo cumulativo. E Pedro, somente pelo espírito da palavra profética, ou ministério da palavra, poderia fazer essa leitura. O que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado lá. E o que foi profetizado? Diz ele então: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Todos aqueles que estariam ali presentes. E agora, esse derramamento do Espírito Santo era a celebração daquele advento e aquelas promessas do Senhor de que ele subiria para o Pai, receberia a promessa, o Espírito Santo seria derramado. Eles deveriam esperar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder.
No começo, eles estavam trancafiados em casa, com medo dos judeus. Eles estavam apavorados e amedrontados. O Senhor soprou o Espírito sobre eles, em João 20, falou: a quem vocês perdoarem, eu também perdoarei. Porque eles estavam chateados com os judeus. E como é que eles vão exercitar o seu ministério? Com divisão do seu coração. Então o Espírito Santo é soprado como habitação, mas o Senhor fala: vocês continuam esperando em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, eles têm que esperar esse cumprimento do Pentecostes, essa profecia do tempo de Joel. Agora eles foram revestidos de poder. A palavra poder no grego é dínamos, como aquela dinamite, uma bomba. E o Pedro tímido, João tímido, todo mundo acovardado, quando eles são avivados, e o Espírito Santo é derramado como poder sobre eles, agora eles se levantam como profetas de Deus, homens como uma tocha viva, cheia do poder do Espírito Santo. Eles recebem um encorajamento extraordinário, e não somente isso, pelo revestimento do Espírito Santo. Ontem nós falamos rapidamente sobre a unção. Eles agora conseguem fazer uma leitura das Escrituras de forma profética. E eles conseguem dar discernimento, entendimento e pregar essas verdades de Deus de maneira viva, ao ponto que as pessoas consigam compreender com clareza e com testificação no seu coração. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vão ser quebradas várias divisões e paradigmas. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, não apenas os mais velhos, e não apenas os homens. As mulheres eram infelizmente diminuídas, rechaçadas, havia muito preconceito nessa época. E o Senhor está dizendo que quando o derramamento do Espírito Santo viesse, esse avivamento extraordinário, o Senhor curaria os seus filhos, aqueles que fossem visitados por eles, desse preconceito de divisão, de racismo, de classismo, de etnias e etc. Em Cristo, disse Paulo, todos vós sois um só, já não há macho nem fêmea. Será Cristo tudo em todos. E é isso que está acontecendo aqui. E está dizendo que eles vão profetizar, ou seja, eles também vão entrar no espírito da profecia. E profetizar aqui seria proclamar aquelas verdades que foram reveladas pelo Espírito Santo, por meio dos seus obreiros, apóstolos e profetas, e todo mundo vai falar dessas coisas. Esses seriam os resultados desse derramamento poderoso do Espírito Santo. Também acontecerá que os jovens de vocês terão visões espirituais. Não apenas profecia, no sentido de proclamação, mas eles terão visão espiritual. Haveria muitas manifestações do Espírito Santo. Os seus velhos sonharão. Deus vai mostrar coisas extraordinárias por meio dos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Os servos são os empregados das casas, das fazendas, das propriedades deles. Daqueles que trabalhavam não só nas suas residências, mas nos seus negócios. Agora vocês vão ter que perceber que além deles serem seus empregados, serão seus irmãos. Serão membros de um mesmo corpo. E vai ter que haver sabedoria em como lidar. Ao mesmo tempo que são patrões e empregados, são membros de um mesmo corpo e o Espírito Santo habita. E pode ser que um funcionário novo seja um profeta, seja um mestre, um pastor, seja alguém cheio do Espírito Santo que vai ajudar o seu patrão. Ele está dizendo que vai haver uma revolução em Jerusalém. E haveria um vinho derramado que ia requerer um novo odre. Naqueles dias, e eles também, os seus servos, profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora Pedro, pela palavra profética,
Ele está mostrando que esses últimos dias não estão resumidos ou abreviados somente naqueles dias que eles estão ali no início ou nesse período do primeiro século. Porque ele está falando de profecias que aconteceriam, segundo Mateus 24 e 25, somente no advento da volta do nosso Senhor nos últimos dias. Que coisa! Então, pelo espírito de profecia, Pedro está dizendo que os últimos dias inaugurou com o derramamento do Espírito Santo e vai ser concluído quando o Senhor voltar. Ou seja, teríamos um período de pelo menos 2000 anos. Vocês se lembram da semana de Deus, né? Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º. E aí Pedro vai nos dar uma chave. Vamos na sua segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Que nos diz assim: ele vai dizer, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, e ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. E ele segue dizendo, antes de tudo, saiba que nos últimos dias, olha aqui aparece a palavra os últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação estão. Acontece que, de propósito, esquece que os céus que existem agora, desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do justo juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, vocês devem saber, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Então você vê que na leitura de Pedro, pela palavra profética, os últimos dias, eles começaram com o derramamento do Espírito Santo e ele será concluído na volta do nosso Senhor. Isso significa que, se Joel profetizou que haveria o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, embora o Pentecostes seja um advento único, mas o derramamento do Espírito Santo, ele prosseguiria até que o Senhor voltasse. Haveria avivamentos, haveriam obras do Espírito Santo de maneira extraordinária. E isso é uma coisa que nós precisamos voltar a refletir e a pensar. Porque, de alguma forma, se nós herdarmos simplesmente a palavra dos irmãos unidos, como John Nelson Darby e outros que são chamados irmãos, eles acreditavam que o evento do Pentecostes foi um evento único. Assim como a cruz foi um evento único, a morte do Senhor foi um evento único, a ressurreição foi um evento único, e de fato é um evento único. Mas o ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, vai perdurar desde o começo, do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, até o advento da segunda vinda do nosso Senhor. O Espírito Santo seguiria trabalhando.
Por isso que surgiu uma escola chamada cessacionista, uma interpretação de que muitas coisas que Deus fez pelo Espírito Santo foram encerradas lá no primeiro século. E quando isso acontece, nós perdemos a fé de que Deus possa operar de maneira sobrenatural, extraordinária entre nós, como Ele operou no primeiro século com os apóstolos e os santos que estavam ali. De maneira que muitos não acreditam mais nos milagres extraordinários de Deus que Ele queira fazer em nosso tempo. Mas precisamos não só da palavra da verdade, da palavra da vida, da palavra da fé e da palavra de Cristo. Nós também precisamos da palavra profética. A palavra da verdade, muitas das vezes, são os mestres que lidam com ela. Mas a palavra profética, precisamos de profetas. Mesmo que eles sejam mestres, e que bom, porque o Senhor prometeu que enviaria profetas e mestres. Eles eram enviados e haviam colegiados que se complementavam. Mas às vezes temos um problema em nosso tempo, temos lacunas em nosso tempo. Muita ênfase no ministério do mestre. E zero ênfase ou quase nada no ministério profético e o ministério pastoral. De maneira que há aspecto sobre a compreensão bíblica em relação a realidades espirituais que precisamos saber, não simplesmente como partes da palavra da verdade, no campo do conhecimento, mas nós precisamos saber como revelação para transformar nossa visão, mudar o nosso posicionamento e nos transformar numa comunidade profética, no sentido de ter expectativa de obras gloriosas do Senhor em nosso tempo. E nos levar ao ministério da oração coletiva, ao ministério intercessório na casa de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Vocês se lembram que o povo de Deus estava cativo em Babilônia. E Daniel está debruçado nas Escrituras Sagradas. Quais as palavras que Daniel estava estudando? A palavra profética de Jeremias. E Daniel entendeu, pelo espírito da profecia, que o tempo que Deus profetizou por meio de Jeremias, que o povo ficaria cativo 70 anos ali em Babilônia, esse tempo havia chegado de se cumprir. Então ele entendeu pela palavra profética, era um tempo de obscuridade, de cativeiro. Uma luz brilhou no meio da escuridão. Como Pedro diz, a palavra profética é como luz, uma candeia no meio das trevas. O que Daniel fez, ele não cruzou os seus braços. Não, se o Senhor quiser, ele faz o que ele quiser. Não. O que Daniel fez? Ele passa a interceder com jejum e oração. Imediatamente você vê uma batalha terrível nos céus. Os anjos enviados por Deus são impedidos pelos príncipes da Pérsia, e isso fala de potestades satânicas, que quer manter o povo de Deus aprisionado na cegueira espiritual, nas heresias. E ele jejua 21 dias. Essa batalha é superada, Miguel, um arcanjo vindo da parte do Senhor, dissipa aquilo e traz as palavras proféticas para Daniel. Por meio da leitura e da compreensão da palavra profética, mais a intercessão, Deus promove um novo avivamento, porque ele desperta o espírito de Ciro, que era o rei da Pérsia. E de alguma forma, Ciro provavelmente descobriu uma profecia no livro de Isaías, cerca de 200 anos antes dele. Que diz no capítulo 44 e 45, que diz de Ciro: ele é meu pastor, e ele vai reedificar a minha casa em Jerusalém. Ora, Ciro não era dentre o povo judeu, mas ele era dentre os gentios. Mas Deus encontrou o caminho em Ciro, mudou o tempo, as gerações e o reino. Tirou da liderança de Nabucodonosor e entregou para Ciro, o rei da Pérsia. E agora ele compreendeu esse chamamento dele. E isso é fruto da intercessão, porque compreendeu a palavra profética. Agora ele manda passar um pregão em todo o seu império, e quem era pelo Senhor, que entendeu essa palavra profética, deveria voltar para Jerusalém para restaurar a casa de Deus, e foi assim que aconteceu. A casa precisava ser restaurada para preparar o caminho da vinda do Messias. Olha, irmãos, aquilo tudo é uma tipologia, além de ser história, para o nosso tempo. A igreja, de alguma forma, entrou num tempo de grande Babilônia ou de grande cativeiro espiritual.
Quando falamos igreja, estamos falando em relação a todo o povo de Deus. Quando começamos com Lutero, você tem ali os reformadores, assim como Esdras Daniel viu algo da palavra do Senhor, Lutero também viu. Assim como Lutero foi aquele reformador que lançou os fundamentos da fé, quando o povo de Deus volta a Jerusalém, o que eles começam a fazer primeiro? Eles restauram o altar. Depois lançam o fundamento. Então os reformadores, desde a reforma, como Lutero, Calvino e tantos outros, começam a lançar os fundamentos. Depois você tem ondas de avivamentos na história da igreja e a casa de Deus está sendo restaurada, como aconteceu no livro de Esdras. Até chegar o tempo de Neemias, onde os muros da cidade precisam ser restaurados. E tudo isso era um caminho para a vinda do Messias. Precisamos fazer uma leitura da história da igreja e aplicar as palavras proféticas e ao tempo que nós estamos vivendo. Porque aí nós vamos nos encontrar no relógio profético de Deus. E coisas que devem acontecer antes que o Senhor volte. Porque, infelizmente, embora surgiu o pregão de Ciro para o povo de Deus voltar a Jerusalém, somente o remanescente muito pequenininho ouviu essa palavra, recebeu fé, o seu espírito foi despertado e voltaram para Jerusalém. Ora, ainda que isso seja história, e ainda que isso seja um prenúncio do que possivelmente acontece em nosso tempo, nós devemos querer e desejar sermos aqueles que escutam a palavra de Deus para o nosso tempo, respondam com fervor espiritual e possamos falar: eis-nos aqui, nós queremos cooperar com a vinda do Senhor. Porque Pedro diz que nós devemos apressar o dia da vinda do Senhor e não retardar. Ou seja, nós podemos atrasar ou retardar a vinda do nosso Senhor quando nós compreendemos ou não. E respondemos aquilo que Deus tem também para o nosso tempo. Que coisa tremenda! E é interessante que não apenas Pedro fala da palavra ou o termo os últimos tempos. Vocês lembram do livro de Hebreus, capítulo 1? Havendo Deus outrora falado aos pais de muitas formas e muitas maneiras pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias, últimos tempos, pelo Filho. Então eles tinham essa leitura desses últimos tempos, últimos dias, que era um período da primeira vinda do Senhor e ia perdurar, incluir ou encerrar na sua segunda vinda. Paulo também falou a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3. Saiba disso, Timóteo, saiba! Os últimos dias serão tempos trabalhosos. Últimos dias, apontando para o tempo do fim. E ontem nós lemos João. Ele fala no capítulo 2, verso 18 da sua primeira carta. Ele diz que o anticristo, como foi profetizado que viria, ele estava vindo. Muito se tem feito o anticristo, pelo que sabemos que é chegado a última hora, ou nós estamos na última hora. João é tão interessante que, embora Pedro fala dos últimos dias, João aponta, não, já estamos nesse relógio profético nas últimas horas dos últimos dias. E talvez por nosso tempo estamos nos últimos segundos. Estamos aí esperando a volta do Senhor nesse tempo. Mas é muito interessante a gente poder considerar o que a Bíblia fala em relação à palavra profética, de coisas que devem acontecer no cumprimento desses últimos dias ou esses últimos tempos. Porque Pedro, além de fazer essa leitura, ele começa agora, no capítulo 2 de Atos, citar as Escrituras do Antigo Testamento como profecia que estaria se cumprindo agora no tempo que ele está vivendo. E se você lê sobre o ministério de Pedro, você vai encontrar que o ministério de Pedro está sempre voltado com uma leitura profética das coisas que estão acontecendo no seu tempo com a palavra profética que foi profetizado no Antigo Testamento. Seria uma espécie de encarnação da palavra, o cumprimento da palavra no seu tempo. E quando você lê o aspecto da palavra profética no Antigo Testamento, e no livro de Atos e nas cartas, nós vamos perceber uma coisa. Quando Deus enviava a sua palavra,
Havia uma obra extraordinária do Espírito Santo. Havia uma proteção. As potestades malignas eram subjugadas quando o povo unia a compreensão da palavra profética, intercessão e obediência. Essas três coisas têm que andar juntas. Se não compreendemos a palavra profética, não intercedemos, não cremos. E por isso não obedecemos. E quando eles não obedeciam a palavra profética, o que acontecia? A proteção de Deus, a mão protetora de Deus era retirada. E o que vinha novamente? Disciplina e cativeiro. Quando eles obedeciam a palavra profética, o que acontecia? Visitações extraordinárias de Deus pelo Espírito Santo. Milagres. Potestades malignas eram vencidas. Influenciava, inclusive, uma nação. Seus príncipes, seus líderes, seus governadores. E o povo, então, respondia ao chamamento do Senhor. Você pode observar que todas as vezes que o povo de Deus ouviu os profetas e obedeceram, Deus visitou aquela nação. E Deus operou coisas tremendas. E há muitas palavras que o Senhor fala sobre isso. Precisamos crer em Deus e nos seus profetas, como diz a palavra, daquele tempo. Mas é claro, a palavra profética nunca entra em contradição com a palavra escrita. Ninguém tem autoridade para dar alguma interpretação particular, como o próprio Pedro diz sobre a profecia. Mas a palavra interpreta a si mesmo. O que acontece é que o Espírito Santo abre os olhos de Pedro e daqueles que servem a ele com esse ministério e eles passam a fazer uma leitura espiritual e uma aplicação bíblica. Mas quando isso acontece, que une a palavra profética com oração e pregação, nós temos o poder de Deus atuando no meio do seu povo. E ele diz que aqueles que crescem, chegamos no capítulo 2, versículo 20, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nas entrelinhas, Pedro está dizendo que haverão milagres extraordinários tão grandes. O Espírito Santo estaria atuando de forma extraordinária em avivamentos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque haveria pregação do Evangelho de forma poderosa nesse tempo. Nós não podemos crer que antes da volta do Senhor o povo vai estar derrotado, vencido, o povo de Deus, amedrontado, trancado dentro das suas casas, com medo do anticristo, de perseguição. Segundo a palavra profética, não. Você vai encontrar as parábolas do Senhor falando que Deus enviaria os seus anjos para fazer uma grande colheita dos quatro cantos da terra. As redes seriam lançadas. As redes, na tipologia, fala, como o ministério de Pedro, pregação do Evangelho para uma colheita extraordinária no tempo do fim. Precisamos voltar a crer em avivamentos. Precisamos orar para que Deus levante homens cheios do Espírito Santo em nosso tempo, homens e mulheres. Precisamos orar para que a nossa casa seja visitada pelo poder do Espírito Santo, que os nossos filhos, nossas filhas profetizem, tenham visões, nossos velhos. Ou seja, em toda a experiência dos seus velhos, não podemos crer que eles vão terminar os seus dias só com dores, cansado, enfado e canseira. Não. Lembra-se de Moisés? O Salmo 90, escrito por Moisés. Puxa, foi revelado a Moisés que o homem está destinado a viver 70, no máximo 80, o que passa disso é enfado e canseira. Então é como que dizer, o meu tempo acabou. E aquele ímpeto que Moisés recebeu no coração de que ele seria usado por Deus, isso não vai acontecer. Moisés está ali, digamos, enfraquecido, amedrontado, no deserto, solitário, e ele vai morrer. Quando chegou esse final da vida dele, Deus se revelou no meio de uma sarça ardente. Essa experiência extraordinária renovou a vida de Moisés. Ele viveu mais 40 anos e se tornou um grande profeta na sua geração, profetizando, fazendo milagres e sinais. Irmãos, nós precisamos crer que Deus renova a força do seu povo. Que aqueles que esperam no Senhor,
renovarão as suas forças. Eles vão poder voar como águias. Eles não vão se cansar. Pedro está falando de coisas que aconteceriam em nosso tempo. Nós vamos saltar do capítulo 2 para o capítulo 3 por causa do nosso tempo. E nós vamos no versículo 19. Atos dos Apóstolos. Versículo 19. Que nos diz assim. Podemos ler, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, ou seja, mataram o enviado de Deus, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Ele está chamando o povo de Deus ao arrependimento, no contexto de judeus, no contexto de lei. Precisam se arrepender porque eles não entenderam a palavra profética, não responderam ao tempo de Deus, e eles crucificaram o Senhor. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O que é isso senão avivamento? E que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba ou esteja segurando ele para que ele não volte. E até quando ele vai ser retido nos céus? Até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Lembre-se que Pedro está sempre fazendo leitura das palavras dos profetas. Está dizendo que Jesus vai ser retido nos céus até os tempos da restauração de todas as coisas. Você vai encontrar a aplicação dessa palavra em relação à restauração de Israel. Lá no capítulo 11, o Senhor fala que haveria uma visitação para Israel. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas ele vai falar desse mistério que ele não quer que a gente ignore, que pelo menos um remanescente seria salvo. Que o Senhor não abandonou o seu povo judeu. Ele fala da restauração quando o Senhor voltasse da própria natureza ou da criatura que geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros para essa época. Mas também da restauração da igreja, do testemunho do Senhor, de tantas promessas que temos para o final do nosso tempo. Antes que o Senhor volte, precisamos crer, irmãos. Precisamos querer considerar mais de que o Senhor tem promessas de tempos de restauração de todas as coisas, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Lembra de Isaías que fala de uma terra seca e que é necessário rios no deserto? Eis que farei coisas novas entre vós. Ele diz que faria brotar rios no deserto. Viriam águas abundantes para alimentar e saciar o povo de Deus. Ele está falando de avivamentos. Irmãos, nós vivemos um tempo de escassez, um tempo de fraqueza, de mornidão, um tempo onde parece que as trevas estão dominando todas as coisas. Nós podemos quase tocar nas trevas. Muitas coisas estranhas têm acontecido em nosso tempo. Mesmo na cultura, na política, na economia, na educação, na arte, você vê as trevas predominando de tantas formas. E nós nos sentimos um povo muito enfraquecido. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. E isso é uma verdade que Jesus profetizou. Mas o Senhor nunca perdeu uma batalha. E não será agora que devemos baixar as nossas cabeças. Deus aguarda que nesse tempo do fim, precisamos saber que Ele quer sim levantar um povo forte, um povo com visão, com olhos abertos, seja um povo intercessor, que acredita naquilo que Deus tem para fazer nesses dias, e eles passam a buscar a face de Deus. E o Senhor possa nos visitar
E assim como aconteceu, talvez seria interessante, quem sabe, uma conferência para estudarmos a história dos avivamentos nesses últimos 20 séculos que temos, e isso possa gerar fé no nosso coração. Porque ocorreram avivamentos não só nos séculos passados, mas no nosso século também. Ainda na Coreia do Norte, ocorreu um grande avivamento em 1904. Assim como ocorreu um grande avivamento na Índia, assim como ocorreram avivamentos na China, e também no país de Gales e na Europa, e também nos Estados Unidos, inclusive na Argentina, em 1960, 40, 50 para 60, ocorreu um grande avivamento aqui do nosso lado. Ocorreu avivamento em muitos lugares. Isso sem contar o século XVIII, onde vocês escutaram falar de George Whitefield, John Wesley e tantos outros. Mas, irmãos, se nós tivermos apenas um pensamento místico de uma herança, não creremos nessas coisas, porque essa é uma escola de interpretação. Graças a Deus por isso. Nós aguardamos a volta do Senhor. Isso é uma verdade, precisamos pregar disso. Precisamos aguardar que o Senhor possa voltar a qualquer momento. Mas também precisamos reconsiderar que antes que o Senhor volte, coisas precisam acontecer. E uma dessas coisas é que Deus avivará o seu povo. Amém. Eu ficava lendo Efésios capítulo 5, como assim o Senhor vai voltar para uma igreja gloriosa? Quando nós olhamos a situação do povo de Deus hoje, meu Deus, que igreja gloriosa é essa? Algo vai acontecer, meus amados. Amém. Talvez não temos tanta explicação. É como uma mulher grávida, que ela não tem uma carreira acadêmica, não é formada em médico, assim, em medicina, mas uma coisa ela sabe: eu estou grávida. Eu vou dar à luz. E eu estou sentindo meu corpo dilatando, as dores de parto estão vindo, o meu organismo está respondendo, vai nascer esse bebê. E é isso que nós devemos sentir nesse tempo. Amém. De que o Espírito Santo está nos chamando, mesmo que nós sejamos um povo simples, que não temos conhecimento tão profundo das Escrituras, mas temos a unção do Espírito Santo, amém, que fala conosco e nos dá testemunho. Há um gemido dentro de nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, e quando a igreja aprende a orar, aprende a interceder, inclusive começa a aprender que o ministério da oração coletiva é um dos sinais de maturidade que nós precisamos investir. Que pena quando nas reuniões de oração da igreja vem um grupo tão pequenininho e nós ainda temos orações tão individualistas. Precisamos orar para amadurecer nisso, porque precisamos unir a palavra profética com a oração, a obediência, e teremos então a resposta de Deus com intervenções extraordinárias. Eu não sei quanto de vocês já leram um livro intitulado O Intercessor, de Hess Hovels, ou Minha Casa Será Chamada Casa de Oração. Casa de Oração, do Lance Lambert, que foi um livro publicado recentemente. A coleção completa está disponível. Não estou fazendo propaganda para vender, mas ele está com 35% de desconto. A intenção é que os irmãos tenham acesso à palavra profética e não apenas à palavra da verdade ou à palavra dos mestres. Nós precisamos voltar a ler e ter os olhos abertos e ter fogo dentro de nós para anelar as visitações de Deus, anelar que Deus intervenha em nossa história e em nosso tempo. Pedro apresenta que os últimos dias eles vão perdurar até a volta do Senhor. E esses acontecimentos extraordinários da obra de Deus também serão acontecimentos em nosso tempo. E agora ele fala que o Senhor está sendo retido nos céus. Haveria um refrigério da presença do Senhor. Mas o nosso Senhor está sendo retido até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, antes que o Senhor volte, coisas precisam restauradas. Que coisas são essas? Nós realmente deveríamos ir diante do Senhor e orar. Abra os nossos olhos. Faça-nos ver o que o Senhor tem a realizar em nosso tempo. Nos livre de ser um povo que não apenas esteja no contexto de Babilônia,
Porque Babilônia, para nós hoje, não é um lugar geográfico físico. Nós estamos no Brasil. Não estamos no Oriente, não estamos na Ásia e etc. Mas é uma posição espiritual. O povo de Deus está confuso. Há tantas interpretações de tantas coisas, tantas divisões, tantas coisas que entristecem o nosso coração. E nós precisamos, assim como Pedro falou, que ele converteria esses corações com tantas separações e preconceitos entre si, o Senhor então, quando ele opera essa obra milagrosa de avivamento, ele também restaura a unidade do povo de Deus. Amém. Ele também complementa o povo de Deus. Houve uma oposição terrível ao povo de Deus no século XVII para XVIII, na Alemanha. Muitos dos cristãos migraram e foram para a terra do conde Zinzendorf. Lá eles se consideravam cada um de sua igreja, mas diante da perseguição, eles se fundiram em apenas um único corpo como um só homem. Havia bastante conflito de interpretação da Bíblia, mas uma coisa eles começaram a fazer. Eles começaram a orar e a orar. Deus irrompeu um avivamento. É chamado avivamento moraviano. E isso durou por cerca de 100 anos. E através dali, evangelistas, mestres e profetas foram levantados. Deus enviou obreiros para muitos países, para muitos lugares, porque encontrou um povo que orava de acordo com a palavra profética. E tiveram grandes avivamentos no período de Conde Zinzendorf. Oh, irmãos, nós precisamos desses tempos novamente. Esse termo, coisas que precisamos saber, envolve esse aspecto de que precisamos voltar à palavra profética, mas não simplesmente a palavra profética no sentido de profecias mais elevadas e dissecar coisas e isso não mudar a nossa vida e não provocar oração, joelho no chão, conversão do nosso coração. Mas eu me refiro a uma visitação de Deus, quando nós conhecemos as Escrituras proféticas e passamos a ser visitados por Deus, pelo Espírito Santo. Eu sei que talvez eu vá embora e eu tenha gerado mais perguntas e trazido poucas respostas. Mas a intenção é isso mesmo, é nos despertar para buscarmos a Deus. Para pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Sabemos e também podemos falar que também sabemos. Não sabemos muitas coisas, mas algumas coisas nós sabemos. Nós sabemos que temos a unção do Espírito Santo. E essa unção vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. Nós não sabemos como serão esses dias, mas nós sabemos que o Senhor nos dará poder nesses dias para viver uma vida sem medo, uma vida vitoriosa, uma vida cheia do poder do Espírito Santo, como aconteceu com aqueles irmãos perseguidos no 1º, 2º e 3º século. Eles eram lançados às arenas e eles não tinham medo daqueles touros que representavam apenas potestades e nem dos leões, porque eles conheciam o verdadeiro leão da tribo de Judá. Eles não tinham medo das espadas, porque antes das espadas cravar o seu corpo, a palavra de Deus já havia cravado o seu coração. Seus rostos brilhavam como o rosto de anjo. Alguns iam para a fogueira do fogo, mas o fogo do Espírito Santo ardendo no seu coração era muito maior do que o fogo que consumiu o seu corpo. E no lugar de gritos de pavor e medo, muitos deles estavam louvando em júbilo ao Senhor enquanto eles eram martirizados. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Eles queriam ser mártires. Talvez não sabiam tantas coisas, mas uma coisa eles sabiam. Eles conheciam ao Senhor. Eles viram os céus abertos. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. E isso é coisas que nós precisamos saber. Não simplesmente com o intelecto e a mente, mas sobretudo pela visitação do Espírito Santo dentro de nós, possamos saber as coisas que o Senhor quer ensinar nos nossos tempos. Para podermos viver uma vida vitoriosa diante de tudo aquilo que nos espera nesses dias. E pela misericórdia do Senhor, nós possamos ser cheios do Espírito Santo
e compreender, à luz da palavra de Deus, como devemos prosseguir como igreja no tempo que nós vivemos. Enquanto temos um tempo tranquilo, vamos aproveitar para armazenar a palavra de Deus e dedicar muito tempo à oração, ajudar o jovem, ajudar uns aos outros, pregar o evangelho, mas nós devemos nos preparar, porque pode ser que dias de adversidades surgirão em nosso tempo. E nós precisamos saber dessas coisas. Porque aqueles que não estiverem preparados ou não estiverem alimentados pela palavra e pelo Espírito vão ficar perdidos e não saber o que fazer. Quantos no ano 70 e em outros tempos aconteceu que o senhor falou, olha, quando você vê Jerusalém cercada pelo exército romano, quem estiver no monte não volta para dentro da cidade ou para as casas. Quem estiver nas casas, não tenta pegar alguma coisa, vão embora. Fujam para o deserto. Aqueles que ouviram a profecia no ano 70, os discípulos que estavam atentos à palavra profética do Senhor, eles obedeceram e migraram, mas muitos morreram dentro de Jerusalém, porque eles não deram ouvido à palavra do Senhor. Isso aconteceu em muitos lugares na história dos avivamentos e das perseguições do povo de Deus. E nós, às vezes, ficamos amedrontados diante das coisas que estão diante de nós, mas nós devemos colocar muito mais os nossos olhos ao Senhor e em sua soberania e confiar que Ele nos dará graça. Se nós guardarmos a palavra da sua paciência, Ele também nos poupará da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Guardar não significa que Ele vai nos livrar de tirar da terra, porque nós vemos que nas noites mais escuras as estrelas mais brilharam. No momento de maior tribulação do Senhor, antes de chegar a sua hora da cruz, Ele se ocultava no meio dos seus opositores. E o povo de Deus foi assim também. Ele também vai nos ensinar a como viver nessa hora difícil que estamos para atravessar nesse tempo. Que o Espírito Santo possa falar mais profundamente ao nosso coração e nos despertar. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ouvir o sussurro do Teu Espírito no nosso espírito. Mesmo que às vezes a visão seja estranha, como foi a Pedro na casa de Cornélio, e ele falou, não, Senhor. Mas nós queremos entender a Tua palavra e podemos obedecer ao Senhor. Muitas coisas são estranhas para nós, mas nós cremos no ministério e na unção do Espírito Santo. Aviva a Tua obra entre nós nesse tempo. Dá-nos graça para andar na luz daquilo que nós já compreendemos, mas não nos livra de termos um espírito covarde, um espírito medroso, intimidado, Senhor. Nos ajude a confiar nas intervenções do Senhor em nosso tempo. Desperta os nossos jovens, desperta todos nós, nossas famílias, que possam irromper um tempo de visitação do Teu Espírito Santo entre nós. Ajuda os anciãos, os presbíteros entre nós, a serem homens cheios do Teu Espírito, homens de olhos abertos, homens que possam nos conduzir nesse tempo. Senhor, nós também oramos que o Senhor repreenda Satanás com toda a sua artimanha que vem para, ó Deus, nos oprimir e gerar apostasia e frieza entre nós. Que o Senhor afaste de nós, Senhor, afaste de nossas vidas, do Teu povo em geral, toda estratégia maligna que tem enganado Teus filhos. Nós queremos ser um povo de olhos abertos e poder nos levantar no nome de Jesus para honrar o Senhor. Também nos dê poder para a oração coletiva nesses dias. Visita-nos, Senhor, com poder nesses dias. Ajuda-nos a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos a ver a palavra profética entre nós. A palavra das Escrituras que apontam para o Teu Filho. Ó Deus, e nos preparar para sermos vencedores diante do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando, nos guardando, continue nos despertando. E que nós possamos aprender com o Senhor as coisas que precisamos saber nesses dias. Não nos permita andar, ó Deus, em escuridão e em trevas.
Dai-nos visão espiritual nesses dias. Ó Deus, continue despertando-nos para a oração. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor.